Já falei um pouco sobre síndromes que afetam imigrantes aqui nos Estados Unidos, mas por que a saúde mental e emocional de imigrantes é tão afetada aqui? Por que tem mais chances de entrar em depressão vindo para os Estados Unidos? Principalmente se você for ficar fora de status. Se a vida aqui é tão boa, com tanta segurança e oportunidades, por que as pessoas sofrem tanto vivendo aqui? A real é que tem muitos motivos e fatores que contribuem para isso. A vida emocional vivendo fora do país, independente do seu status imigratório, é uma montanha-russa. Às vezes é a melhor coisa do mundo e você só sente gratidão, é o melhor lugar para se estar. E às vezes a saudade bate forte e você se sente pequeno diante de tanta saudade, tanta tristeza que você está sentindo. Nada vai ter mais brilho aqui quando você está passando por isso. Fora as pequenas vitórias, que na verdade são enormes conquistas, quando você tira sua carteira de habilitação, quando você consegue resolver alguma coisa no novo país, mas também vem um enorme desconforto e pânico mesmo, que vem dos pequenos problemas. Mesmo se for algo simples de resolver, a sensação é que você fracassou, não consegue diante da imensidão de um problema relativamente simples, de tipo, chegou uma carta no seu endereço para outra pessoa, precisa fazer um pagamento ou cadastrar uma conta online e não sabe o que eles estão pedindo. Preencher um cheque. Essas coisas que são consideradas simples, mas que na verdade são enormes desafios para a pessoa morando em um novo país. Mas apesar disso tudo, tem outra coisa que contribui muito para um sentimento ruim e para a tristeza que muitos sentem aqui nos Estados Unidos, que é a sensação de que sua vida parou aqui. Você não tem mais sonhos e esperança de ter a vida que você sempre sonhava ou imaginava em ter, porque você está aqui nos Estados Unidos. E você pode até falar que seu sonho sempre foi estar aqui, mas mesmo assim tem coisas que são meio que deixado de lado quando você está aqui. Mas antes de falar sobre isso, hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie, que traz tudo sobre os Estados Unidos. Compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês, tudo pela perspectiva da Brasicana que sou. Eu provavelmente vou falar sobre algumas coisas separadas nesse vídeo. A minha cabeça tá cheia de coisas pra falar aqui sobre esse assunto. Vou deixar tudo separado aqui embaixo, se você quiser pular pra outra parte. Mas vamos seguir com o raciocínio aqui. Depois que passa aquela euforia de chegar aqui, quando tudo é um sonho e você vai ser feliz pra sempre aqui, você vai começar a ver seus amigos e a sua família no Brasil fazendo coisas juntos, postando coisas juntas, desfrutando de momentos juntos, se divertindo e compartilhando momentos e coisas, comidas, bebidas, experiências juntos, sem você estar lá. Sim, pode ter aquela mensagem de que você tá fazendo falta e que teria sido muito melhor com você lá. E isso pode ser 100% verdade, eu não tô aqui falando que eles estão mentindo, não. Mas isso não ameniza a sensação que você sente vendo isso. Eu sei muito bem como é que é isso e o contrário também. Você aqui conhece lugares maravilhosos, alguns desses lugares até fazem parte do seu dia a dia, da sua rotina, lugares que você só via em filme talvez. Momentos marcantes que você passa aqui, como formaturas, aniversários, feriados, nascimento de filhos, tudo você passa sem seus amigos e a sua família por perto. E conforme o tempo vai se passando, você acumula mais e mais coisas sem eles aqui por perto. É muito comum você ouvir que aqui nos Estados Unidos feriados meio que perdem a graça porque você não tem mais aquelas pessoas por perto. Quando você constrói uma família fora, não vai ter aquele contato constante. Quem seria padrinho ou padrinho dos seus filhos não vai ser. Seus amigos não são conhecidos como tio e tia tão bem porque o contato por telefone e a câmera no celular ou no computador não é a mesma coisa. Isso tudo contribui para aquele sentimento que eu já falei sobre, que é a síndrome de Ulisses, que apesar das conquistas aqui, é uma sensação de que algo parou. E muitas das vezes você só dá conta disso quando volta pro Brasil. E eu tô aqui hoje nesse vídeo não para refalar tudo que eu falei na síndrome de Ulisses, não. Eu tô aqui para fazer duas coisas. A primeira foi te apresentar isso. Parece que eu sempre fico martelando nesses sentimentos negativos
e ruins morando fora, mas isso faz parte sim da realidade de morar fora, que muitas vezes as pessoas não comentam sobre. E a segunda é que depois de falar sobre isso, de colocar isso no seu radar, vou falar que é pra você combater isso, trabalhar contra isso de certa forma. Você já está ciente de que isso é uma possibilidade, se não é uma realidade de morar fora. Então agora que sabe disso, é bola pra frente. Isso talvez é uma das coisas que eu mais ouço das pessoas aqui, ou em mensagens de pessoas que vêm pra perto de Connecticut, ou que estão aqui em Connecticut e falam comigo, é que parece que a vida parou. Tá sem perspectiva pro futuro, porque a vida com a família ou a vida profissional não vai ser mais aquilo que sonhava. E isso é agravado imensamente quando você fica fora de status. Mas vocês sabiam que a Salma Hayek ficou fora de status por um tempo? Arnold Schwarzenegger trabalhou na construção ilegalmente aqui. Ele não tinha permissão de trabalho na época em que ele trabalhou na construção e ele poderia ser deportado por isso. A própria antiga primeira-dama dos Estados Unidos também trabalhou como modelo aqui quando não tinha permissão de trabalho. Cesar Millan, que hoje em dia talvez ninguém conhece mais, mas quem assistiu Animal Planet ou deixava nesse canal enquanto arrumava casa ou fazia outras coisas, talvez vai lembrar dele. Ele não só era fora de status quando estava aqui, como ele entrou pelo México com 21 anos de idade, sem falar um hello de inglês. Imagina só você falar pra uma pessoa que acabou de atravessar a fronteira, que não fala inglês, que daqui a alguns anos essa pessoa vai ter milhões de dólares e um programa de televisão sobre treinar cachorros. A Nicki Minaj fala abertamente da chegada dela nesse país com 5 anos, quando ela e a família dela não tinham status aqui. A Diane Guerrero, de Orange is the New Black, ela não era fora de status. Ela nasceu aqui, mas a família dela era fora de status. E ela fala abertamente sobre isso no livro dela, da época da vida dela, quando ela tinha 14 anos, que a família dela foi deportada e ela ficou aqui. E eu sei que usar celebridades como exemplo é geralmente péssimo, porque são pessoas com muito mais dinheiro e um status, mas isso tudo, essa fase da vida dessas pessoas, veio antes dessas pessoas terem milhões de dólares e o status que tem hoje. Talvez a única coisa que essas pessoas tinham em comum, fora o fato de pertencer à comunidade de pessoas fora de status ou estar trabalhando sem o status próprio para isso, é que todas essas pessoas estavam prontas quando surgiu uma oportunidade na vida delas. E é isso que eu queria que fosse a coisa-chave, a coisa mais essencial disso. Esteja pronto para as oportunidades que você quer estando nesse país. Sim, a vida de imigrante é uma montanha-russa. Sim, vai ter muitos sentimentos de tristeza e de saudade. Sim, é difícil de ter esperança, principalmente quando você tá fora de status, porque você não sabe se vai abrir alguma coisa, ou de ter a sua família unida e juntos, porque eles não moram aqui. Mas eu sempre gosto de perguntar, se tudo mudasse hoje, ou que você ia dormir hoje, mas amanhã tudo mudou. Se você conseguisse o documento, ou se alguém ia pagar uma bolsa pra você estudar, ou se você tivesse realmente a oportunidade de trabalhar na área que você quer, numa área que você sempre quis, você tá preparado pra isso? Eu falo isso porque esse sentimento de que a vida parou, como eu falei, é algo que eu escuto muito, de que parece que a vida estagnou aqui, nada evoluiu, não tem perspectivas para o futuro, por N motivos, e óbvio que eu quero ouvir o desabafo, eu quero ser um ombro amigo para as pessoas, mas eu também preciso falar a real, que esse sentimento de que sua vida estagnou aqui é só agravado quando você só foca nesse ponto negativo. Se tivesse um programa de anistia amanhã, você tá preparado para uma oportunidade assim? Ou só com isso que você iria começar a desenvolver seu inglês, a ver quais são os certificados que precisa, olhar o processo e se informar daquilo que você realmente quer, para depois tentar ir ver como é que é a escola, quanto que custa, e aí depois disso continuar esse processo. Eu sempre falo que o inglês não é essencial em muitas áreas aqui do país, principalmente na Flórida. Você consegue viver uma vida tranquilamente sem o inglês em muitas áreas lá no sul da Flórida, até em Danbury mesmo.
Mas, se você quiser construir uma vida completa aqui, ter essas perspectivas e oportunidades para o futuro, se integrar mais em ambientes ou até desenvolver amizades e relacionamentos com pessoas daqui, de talvez ter oportunidades de trabalho em outras áreas, até mesmo estando fora de status, você precisa do inglês. Você não desenvolver seu inglês só vai contribuir para esse sentimento de que sua vida parou aqui. Aí junta isso com falta de oportunidade de trabalho, distância da família e tudo mais que a gente já falou, não tem como não se sentir mal aqui. Ai, Julie, mas é muito difícil. O idioma é muito complicado. Eu não tenho tempo. Inglês é muito difícil. Eu nunca falei que era fácil. Mas sabe o que é fácil? Deixar o like no vídeo. Se você tá curtindo, claro, estou aqui semanalmente mostrando um pouco da minha vida aqui nos Estados Unidos. Vida real mesmo. Vocês viram a nojeira que estava debaixo da minha cama? A gente já é íntimo. E também trago informações culturais e da vida de imigrante aqui, tanto para quem tem documento e quem tá fora de status também. Então já aproveita para se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Voltando ao assunto, a vida de imigrante é uma série de dificuldades e perrengues, fato. Mas a parte mais difícil você já fez. Estudar algumas horas por semana não é nada comparado com a mudança de país e de vida drástica que você já fez. Ah, Julie, mas todo mundo que você citou é de outra época. As coisas hoje em dia são diferentes. Sim, não mentiu. Hoje em dia tá bem mais complicado do que anos atrás. Mas por causa disso vai ficar parado? Imagine só que você volte pro Brasil. Vamos supor que você juntou bastante dinheiro. Mas você não acha que se é só isso que você tem, a vida parou de qualquer jeito? Imagina você voltar pro Brasil com um inglês fluente, um curso ou um certificado profissional aqui. Ou até um diploma dos Estados Unidos. Não abre muito mais portas para você no Brasil? Quando você tiver esse sentimento de que a sua vida parou aqui, você não viu progresso, tá sem perspectivas, tire um tempo para realmente sentir essa tristeza. Sempre é importante sentir mesmo os seus sentimentos e não tentar deixar de lado ou mascarar com outras coisas. Mas depois disso, tire um tempo e pergunte mesmo: se a oportunidade aparecesse para mim amanhã, eu estaria pronta? Se não, o que você pode fazer nos próximos dias, semanas, meses e a longo prazo para te ajudar a chegar mais perto disso? Se o seu sonho sempre foi estudar, vamos aprender o inglês. Você está estudando de certa forma. Quando você está com inglês fluente, você pode estudar outras coisas em outras áreas que você sempre sonhou, independente do seu status. Eu já fiz um vídeo sobre as escolas de inglês aqui em Danbury, mas tem muitas escolas que realmente oferecem um certificado ou um diploma quando você conclui o programa de ESL deles. O programa de ESL aqui em Danbury, na Naugatuck Valley Community College, seu último ano termina com você fazendo English 101, que é a primeira classe de inglês que as pessoas fazem quando entram na faculdade. Então, as pessoas que estudaram aqui, terminaram o ensino médio, vão para a faculdade, fazem English 101 logo de primeira no primeiro ano. E você vai terminar com essa classe. Tem outras escolas em Nova York que quando você conclui o programa de inglês deles, você faz aquela prova do TOEFL logo no final para você, se você quiser ensinar inglês ou mostrar que você realmente tem essa capacidade fluente no inglês, você já sai meio que com oportunidade de trabalho em questões de idioma no inglês. Se o seu sonho sempre foi trabalhar em uma área em específico, como mídia, vamos supor, seja fotografia ou filmagem, edição, social media, aqui você tem acesso a várias coisas, equipamentos, programações, e você tem como montar um portfólio, um site com os melhores equipamentos. Você já vai ter experiência com máquinas e coisas profissionais. Agora, se você se sente realizado profissionalmente aqui, conseguiu abrir sua empresa própria ou trabalha na área que você sempre quis, mas parece que sua vida em família parou por causa da distância, porque seus filhos não estão crescendo com primos ou com os avós, nesse caso eu acho mais difícil. Eu falo isso porque não tem nenhum substituto para tempo em família. E eu sei que tem uma galera aí que fala que a família são os pais e os filhos, quando você tem filhos. Avós, tios, primos, isso tudo fica em segundo plano ou de menos importância.
Por mais que eu entendo esse sentimento e não tá errado, eu também discordo, porque os pais são filhos também. Quem cresceu com os avós e com uma família por perto, brincando com os primos, sabe como isso é precioso e bom. Se você teve filhos aqui nos Estados Unidos, uma forma de fazer isso acontecer, do seu filho ter esse contato com a família, infelizmente é de passar as férias no Brasil. Falo infelizmente porque são 2 a 3 meses que o seu filho fica longe, se for passar as férias todas lá, e se você não tem como ir pro Brasil, ainda assim é aquele sentimento de não ter a família completa. Infelizmente também porque é uma época onde muita gente tira pra fazer viagem em família, conhecer outros lugares juntos, ter novas experiências, mas se você for priorizar esse contato com a família e com a cultura brasileira pros seus filhos, vai quebrar isso, porque essa é a única solução. Falo isso por experiência própria. Passar meses com a minha família no Brasil e de certa forma crescer no Rio brincando com os meus primos, indo pra festa de aniversário, churrasco em família, casa de praia juntos. Isso tudo foi essencial pra mim, foi necessário e uma forma de ter as minhas raízes mega presentes na minha vida. Ficar à distância sempre, principalmente com criança, não funciona muito bem. É muito difícil de criar essa conexão com criança virtualmente. Porém, não é impossível, tá? Não quero desmotivar ninguém, mas só falando que a melhor forma de criar essa conexão é se eles foram passar as férias no Brasil, se tem como. Mas mesmo assim, mesmo se seus filhos passam essas temporadas longas lá no Brasil, seu filho ainda pode se sentir distante da família e da cultura brasileira também. Por mais que você ache que não. Seu filho nasceu no Brasil, mas veio pra cá com menos de 10 anos, ficou 10 anos aqui nos Estados Unidos, talvez seu filho se identifique um pouco mais com a cultura daqui do que com a cultura do Brasil. Talvez é isso que você quer, que seu filho desvincule da cultura brasileira porque você quer criar seu filho na cultura aqui. Mas independente disso tudo, do que você quer, o fato é que criando seus filhos fora do país, você vai ter uma criança de terceira cultura. Mas isso é algo que muitas pessoas não pensam sobre antes de sair do país e não tem no planejamento para a vida no exterior. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre filhos de terceira cultura e como isso pode ter um impacto na vida dos seus filhos, assiste esse vídeo onde eu falo bastante sobre isso. Thank you guys so much. I will see you next time. Bye!